O cristão e o bem-estar social. Muitos cristãos, lendo este livro, poderiam chegar à conclusão de que devem evangelizar toda a sociedade, a fim de destruir a ameaça do movimento homossexual. É verdade que a conversão de todos os homossexuais tornaria irrealizável a homossexualização das leis, costumes, educação e igrejas cristãs, livrando assim a maioria da população das exigências tirânicas de uma minoria radical. Entretanto, precisamos compreender que, embora nosso chamado principal seja levar o Evangelho a todos os homens e mulheres que estão presos ao pecado do homossexualismo, é impossível garantir que todos aceitarão o Evangelho e a libertação que Jesus Cristo oferece gratuitamente. E é justamente a compreensão dessa impossibilidade que torna muitos cristãos acomodados com relação à ação social, fazendo-os pensar que pouco ou nada podem fazer pelo bem-estar social. Eles acreditam que a única forma de ajudar a sociedade é o evangelismo direto. Retraem-se de toda ação social que não o inclua. Preferem isolar-se e não intervir nas questões e problemas de uma sociedade dominada e governada por pessoas determinadas a erradicar toda a influência cristã e moral de nossa cultura, leis e costumes. Sem dúvida alguma, só o Evangelho pode libertar totalmente o homem de toda a inclinação à perversão e à injustiça. Mas nem todos querem aceitar o amor, o perdão e a vida de Jesus Cristo. Isso significa que a sociedade não precisa de nenhuma ordem, e que o cristão não tem mais nada a oferecer como cidadão. Deus deu o Evangelho para salvar, mas as leis ele deu para trazer ordem social. Para que as tendências pecaminosas, egoístas e destrutivas do ser humano não causem o caos na sociedade, as pessoas precisam ser governadas, ter uma legislação. A lei não foi dada para salvar, mas porque precisamos ser protegidos uns dos outros. A justiça tem de ser estabelecida por meio de uma legislação que proteja a sociedade daqueles que usam indevidamente sua liberdade e autoridade. É por isso que é necessária a pressão legal para inibir os indivíduos de matar, estuprar, roubar e cometer perversão. Sem essa ordem, a sociedade estaria condenada ao caos, cada um fazendo o que bem entendesse. Que todos obedeçam às autoridades. Porque não existe nenhuma autoridade sem a permissão de Deus, e as que existem, foram colocadas por Ele. Assim, quem é contra as autoridades, é contra o que Deus mandou, e os que agem desse modo, vão trazer condenação para si mesmos. Somente os que fazem o mal, devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque elas estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas, se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus, e trazem o castigo dele, sobre os que fazem o mal. Romanos 13:1-4, Bíblia na linguagem de hoje. Contudo, o movimento homossexual está lutando para que as leis sejam mudadas e favoreçam a sodomia, de modo que toda a sociedade seja legalmente obrigada a aceitar e respeitar essa e outras práticas. Embora a Bíblia ensine a respeitar as autoridades, ensina também que devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, como bons cidadãos, para que elas não sejam influenciadas e corrompidas por grupos radicais. Os que abandonam a lei, de Deus e dos homens, louvam os maus, mas os que guardam a lei, de Deus e dos homens, resistem a eles. Provérbios 28:4, a Bíblia ampliada, tradução do autor. Os que abandonam as leis tradicionais da sociedade, de proteção à família, louvam os adúlteros, os homossexuais e os pervertidos. Esses querem impor a toda a sociedade novas leis, que apoiem suas práticas e conduta. Mas Deus quer que ajudemos a conservar as tradicionais leis civis contra toda mudança para o mal. Não podemos permanecer de braços cruzados e permitir que corrompam à vontade a nossa legislação. Quem não respeita a lei de Deus, está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Provérbios 28:4, Bíblia na linguagem de hoje. Esse versículo ensina claramente que nós, cristãos, que somos obedientes às leis de Deus, assim como toda pessoa de boa vontade, que zela pelas leis civis, temos o chamado e a responsabilidade natural de lutar contra os grupos que querem alterar nossa legislação e perverter a ordem social. Os legisladores, os congressistas e as autoridades que conhecem a Jesus como seu Salvador devem assumir pública e corajosamente o exemplo de Daniel, sendo sal e luz na esfera governamental.
precisam preservar as leis civis, que protegem a conduta correta e condenam a errada. Os professores e educadores cristãos precisam, em suas aulas, fazer uma distinção moral clara entre o que é certo e o que é errado ao tocar em assuntos como sexualidade, drogas, homossexualismo, etc. Os pastores precisam educar regularmente suas congregações a agir como bons cidadãos, ensinando-as a trabalhar, cada um em sua própria esfera e profissão, em defesa das boas leis civis. Devem instruí-las a se posicionarem contra toda inovação legal prejudicial à saúde social e, principalmente, ao bem-estar da família tradicional. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Daniel 6:10, Bíblia na linguagem de hoje. Precisamos agir como Daniel. Ele jamais se omitiu da responsabilidade de influenciar sua geração na esfera social. Devemos, como Daniel, levar uma vida inteiramente dedicada à intercessão e ungir nossos esforços na área política com oração persistente. Em primeiro lugar, peço que orem por todas as pessoas. Peçam a Deus as coisas de que as pessoas precisam, iluminação para conhecer e viver a verdade de Deus, e sejam agradecidos a Ele. Orem pelo presidente, pelos ministros, pelos governadores, pelos prefeitos e por todos os que ocupam posição de autoridade e elevada responsabilidade, para que na sociedade tenhamos uma vida tranquila, sem agitações e pacífica, pois a intercessão pelos líderes é algo bom e agrada a Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo 2:1-3, paráfrase. Nossas orações podem não salvar espiritualmente a sociedade inteira, mas podem levar os líderes de nossa nação, estado e cidade a sentirem-se estimulados a zelar pelo bem-estar moral daqueles que estão sob o seu governo. Isso ajudará a eliminar as leis que toleram condutas erradas e a preservar as que promovem condutas corretas. Para o Deus eterno, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Provérbios 21:1, Bíblia na linguagem de hoje. Quantos líderes civis causariam confusão social por meio de campanhas de sexo seguros se houvesse uma mobilização maciça e intercessão do povo de Deus em favor deles? Quantos teriam a coragem de sugerir a introdução de leis que toleram a sodomia, se houvesse um exército de guerreiros de oração em alerta? Num artigo sobre como combater as tramas dos maus, o pastor Ernie Baxter revelou: há mais ou menos um ano, tive uma visão durante uma conferência em Sydney, Austrália. Vi uma multidão feliz, alegre e ao mesmo tempo, bastante ocupada com suas atividades pessoais. Eles pareciam muito alegres com tudo o que estava acontecendo. Enquanto esse numeroso grupo continuava se alegrando, uma garra feia e ameaçadora apareceu e tranquilamente arrancou suas liberdades e direitos. Senti-me horrorizado, mas depois a visão mudou. Vi um pequeno grupo de pessoas que saiu da multidão para lutar contra a garra. A interpretação da visão é a seguinte: a multidão são os evangélicos, os carismáticos, os pentecostais, os que nasceram de novo. Ora, essa é uma multidão de gente boa. Sinto-me honrado de fazer parte dela. Mas estamos em grande perigo, pois não temos conseguido reconhecer e nos opor à garra do humanismo secular, dos órgãos governamentais moralmente decaídos, que estão roubando nossos filhos, mediante uma educação sem valores morais, arruinando a nossa economia e violando as leis de Deus para o governo da sociedade. Estamos muito ocupados em nossas conferências, nossos momentos de confraternização e com nossas orações uns pelos outros. Contudo, temos negligenciado nosso mandato de desafiar os governos da terra com o senhorio de Cristo. A visão foi bem séria para mim. Agora compreendo que o nosso ditado tem sido: leve a salvação para as pessoas, e Deus as levará para o céu. Enquanto isso, mantenha todos felizes. Mas somos sistematicamente roubados, violentados e explorados por uma minoria escandalosa, que quase conseguiu extinguir a ética cristã da sociedade. Algo dentro de nós tem de se levantar para fazer oposição à feia garra do sadismo, do feminismo, do humanismo secular, das práticas econômicas ímpias e da pornografia. Precisamos parar de nos ver apenas como um grupo de pessoas sentadas num ponto de ônibus aguardando a hora de ir para o céu. Somos a esperança do mundo. Somos o sal da terra.
Somos a luz do mundo, não podemos forçar as pessoas a aceitarem o Evangelho, e assim serem libertas do pecado do assassinato, do estupro, do roubo e da perversão. Entretanto, podemos e devemos nos esforçar para que a justiça seja estabelecida mediante leis que controlam e restringem toda tendência a esses pecados. Um bom sistema legal não exige perfeição, mas capacita os cidadãos a evitarem as condutas e práticas erradas e a se esforçarem para viver em obediência às normas sociais. E como resultado dessa obediência, geralmente podemos ter mais amigos, melhores empregos, segurança, liberdade para realizar nossos interesses e proteção para nossos negócios e propriedades. As leis dentro da sociedade, pois, existem para proteger seus cidadãos contra as ações e comportamentos prejudiciais a si mesmos e a outros. Elas podem não transformar as pessoas, como faz o Evangelho, mas pelo menos ajudam a impedir os maus de destruir a ordem social. Sabemos que a lei é boa, se for usada como se deve. É bom lembrar, é claro, que as leis são feitas não para os bons, mas para os marginais e os criminosos, são feitas também para os que matam os seus pais, para os assassinos, os imorais, os pervertidos sexuais, os sequestradores. 1 Timóteo 1:8-10, Bíblia na linguagem de hoje. Entretanto, para mudar essas leis tradicionalmente aceitas pela civilização ocidental, o movimento homossexual está contando com a disposição e a colaboração de autoridades, que não possuem princípios morais. Essas nada têm de Deus, pois fazem leis que apoiam condutas erradas, ou manipulam as leis conforme lhes convém. Acerca dessas autoridades o salmista diz: Tu não queres nada com os juízes desonestos, pois eles fazem a injustiça parecer justiça. Salmos 94:20, Bíblia na linguagem de hoje. Quando as autoridades não aplicam rapidamente as leis, ou as corrompem, as pessoas se sentem inclinadas a cometer erros com mais facilidade. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se eles governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Salmos 125:3, Bíblia na linguagem de hoje. Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Eclesiastes 8:11, Bíblia na linguagem de hoje. É por isso que os pervertidos, principalmente os grupos homossexuais de ajuda aos aidéticos, estão se sentindo mais à vontade. Falam publicamente de suas práticas, de sexo explícito, e da camisinha como solução para a crise da AIDS, na TV, nos jornais e até mesmo nas escolas. Contudo, o salmista nos convida a não batermos em retirada, nem permanecermos passivos diante dessas questões sociais. Quem se levanta a meu favor contra os maus? Quem fica do meu lado, contra os que fazem o mal? Salmos 94:16, Bíblia na linguagem de hoje. E Martinho Lutero vai mais longe ao afirmar que somos obrigados a trabalhar na justiça civil, e que devemos promovê-la a todo custo, pois ela é extremamente útil e necessária para toda a sociedade, e para o nosso próximo. A organização evangélica Família em Foco, presidida pelo psicólogo Dr. James Dobson, tem se destacado internacionalmente. Desempenha importante papel de assistência espiritual e moral à família tradicional. Presta também um trabalho de defesa do bem-estar das famílias na esfera federal, estadual e municipal, e até mesmo legalmente nos tribunais. Tenta salvaguardá-las de influências prejudiciais como a pornografia, na TV, escolas, revistas, etc., o feminismo e o homossexualismo. Nesse último caso, Família em Foco tem assumido sua responsabilidade social de modo equilibrado e cristão, evangelizando os homossexuais e encaminhando-os para líderes cristãos e ex-homossexuais, para receberem ajuda e libertação. Na área de ação social, trabalha com outros ministérios evangélicos, para que o Congresso americano detenha a aprovação de leis que favorecem a sodomia ou facilitam a entrada das pessoas nessa perversão. Esse equilíbrio saudável, aliás, é de vital importância para a sobrevivência da Igreja e da sociedade nestes últimos dias. A Família em Foco não tem sido tímida em apresentar a verdade médica acerca da camisinha como meio de proteção contra a AIDS. A doutora Susan Weller, da Divisão Médica da Universidade do Texas, Galveston, revisou os dados de 11 estudos selecionados sobre a eficácia real da camisinha. Ela constatou que os preservativos têm uma taxa média de falha de 31% na proteção contra o HIV.
A doutora Wille relata que as pesquisas contraceptivas indicam que as camisinhas têm 90% de eficiência em impedir a gravidez. Isso leva muitas pessoas, até mesmo médicos, a presumirem que elas impedem a transmissão do HIV com o mesmo grau de eficácia. Contudo, os estudos acerca da transmissão do HIV negam essa suposição. Recentemente, a revista Família em Foco mencionou que o ex-promotor público Alan Sears está oferecendo treinamento para os cristãos agirem em questões em que os grupos homossexuais queiram perverter ou mudar a legislação. Estamos falando sobre fazer algo em situações em que nenhum outro grupo está se envolvendo, disputa de guarda dos filhos, em que pais homossexuais estão levando aos tribunais a ex-esposa cristã para obter a guarda legal dos filhos, disse Sears. Ninguém está ajudando essas mães. Se decidirmos ficar fora dessa luta, todos perderemos, declarou Sears. Contudo, a ação social cristã não é um conceito novo. Carlos Finney foi um dos maiores pregadores americanos do século XIX e reitor da Universidade Oberlin, em Ohio. Ele cria que o movimento que apoiava a escravidão em seu país estava errado. Então, secretamente, ajudou a libertar muitos escravos, embora isso fosse proibido por lei, pois os negros eram considerados apenas propriedade dos brancos. Finney aconselhava os cristãos a se envolverem na política para acabar com a escravidão e outros males aceitos pela sociedade. Disse ele. A igreja tem de ocupar lugares estratégicos na política. Chegou a hora de os cristãos votarem em candidatos honestos e ocuparem espaço com firmeza nessa área. Deus poderá abençoar ou amaldiçoar essa nação, dependendo de como os cristãos agirem na vida pública. O que Finney diz faz muito sentido. Nós cristãos temos de fazer nossa parte para impedir que o movimento homossexual influencie e corrompa a legislação, a educação e a sociedade em geral. Assim, estaremos ajudando também a proteger a integridade moral e física de homens, mulheres e crianças. É necessária essa proteção contra leis e estímulos sociais e educacionais que encorajam a sodomia. Graças ao testemunho dos cristãos, que não têm medo de agir no âmbito político e social, em 1986, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, ainda que sob intensa pressão dos grupos homossexuais, pôde declarar acerca da sodomia. A condenação dessas práticas está firmemente arraigada na moral judaico-cristã e nos padrões éticos. Decisões judiciais corretas devem ser plenamente apoiadas por todos os cristãos, pois quando os maus têm liberdade para legalizar práticas erradas, até quem é correto pode também acabar fazendo o que é errado. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se eles governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Salmos 125:3, Bíblia na linguagem de hoje. No entanto, se o crente começar a achar que Deus só se preocupa com seus assuntos espirituais, graça, perdão, dons espirituais, etc., provavelmente abandonará as questões sociais, aborto, eutanásia, feminismo, homossexualismo, etc., e se isolará da sociedade secular. Na melhor das hipóteses, tal cristão poderia se preocupar com essas questões só dentro da igreja, e não sentir nenhuma necessidade de assumir responsabilidade por elas na sociedade. Ele exalta a fé e condena a razão. Mas nesse processo, ele acaba rejeitando também o que Deus criou. Ele se recusa a fazer sua parte, para que o bem-estar social seja alcançado. E isso não se chama fé, mas desobediência. Edmund Burke, grande estadista inglês, 1729 a 1797, declarou algo que é útil também aos cristãos de hoje, que não sentem necessidade de trabalhar pelo estabelecimento e preservação da justiça social. A única coisa necessária, para que o mal triunfe, é os bons não fazerem nada. Em outra ocasião, o Sr. Burke explicou a função das leis dentro da sociedade. Qual a consequência da liberdade, quando as pessoas não têm bom senso e integridade? Os maiores males possíveis, tais como falta de juízo, pecados sexuais e loucura sem limites. As pessoas têm direito legal à liberdade civil na proporção exata de sua disposição em colocar limitações nos próprios desejos sensuais. A sociedade não tem condições de existir, sem que haja algum tipo de autoridade que controle a vontade e os apetites sensuais das pessoas. Quanto menos responsabilidade as pessoas têm em sua vida particular, mais controle deve existir na sociedade.
Está ordenado na eterna constituição das coisas, que as pessoas que não controlam seus desejos e apetites sensuais não sejam livres. Suas paixões fazem suas algemas. Portanto, precisamos compreender que a razão e as leis são bons instrumentos para se manter em ordem e sob controle os relacionamentos dentro da sociedade secular. É claro que uma lei não pode obrigar um homem a ser heterossexual, mas dentro de limites razoáveis, ela pode impedi-lo de ser física e psicologicamente destruído pelo homossexualismo. Com certeza, pode impedir a aceitação de sua destruição e a de outros na sociedade, principalmente crianças inocentes. E o mais importante, a lei pode proteger muitas famílias vulneráveis contra o mesmo enfraquecimento moral e desordem social que o movimento homossexual provocou em Sodoma e Gomorra.